Olá, paz e bem. Hoje, quinta-feira, dia 5 de maio, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Comungar o pão da vida nos compromete a propagar a palavra de Deus e a proteger a vida em todas as suas circunstâncias. Rezemos juntos. Façamos a leitura orante da Palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão, pelo dom da vida, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Te oferecemos todo o dia de hoje, Senhor. Nossas tarefas, trabalhos, nossos encaminhamentos, cada passo que dermos hoje, que seja iluminado por vós. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome. Purificai o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento e inflamai a nossa vontade para que possamos rezar digna, atenta e devotamente esta leitura orante da palavra. Amém. Jesus é o dom do pão que sacia a fome de vida, de esperança e de paz. Com o mesmo amor com que o Pai ama o Filho, Jesus ama os seus discípulos, ama cada um de nós. Acolhemos essa certeza em nosso dia. Permaneçamos no seu amor e deixemo-nos conduzir por sua palavra. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, João capítulo 6, versículos 44 a 51. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto? Faça uma leitura atenta do Evangelho, retome os textos que fazem parte do grande discurso sobre o pão da vida e procure identificar os elementos que mais se repetem. O antigo povo de Deus fez uma forte experiência de Deus em toda a sua peregrinação no deserto, numa longa passagem da escravidão para a liberdade. As comunidades cristãs se viram como que nessa travessia do deserto ao lado de Jesus. No deserto, o povo antigo foi sustentado pela lei dada no Sinai e pelo maná, pão que caía do céu como orvalho. Essa experiência do povo judeu preparou a nova e definitiva ação de Deus, que sustenta seu povo com sua palavra e com seu pão. Jesus é o verdadeiro pão do céu que alimenta e sustenta seu povo com sua presença, com sua palavra e com sua entrega na cruz. O que o texto diz para você hoje? Trazendo a reflexão da palavra para a nossa vida, o que o texto nos diz? De que forma Jesus nos revela o Pai? Qual é a implicação dos ensinamentos de Jesus para a vida dos discípulos e para a multidão que o seguia?
A misericórdia de Deus é gratuita, mas os frutos dependem também de nossa correspondência. Estar sempre atento e disponível para não perder o convite de Deus, nem resistir à voz do Espírito que geme dentro de nós pela nossa libertação e vida. Precisamos seguir a Jesus, vivendo conforme seus ensinamentos, para que sejamos capacitados de alguma forma a ter esta proximidade com Deus para entender um pouco de seus mistérios na nossa vida e na história da humanidade. É importante manter nossa disciplina em ler e meditar a palavra de Deus para que sejamos inspirados permanentemente. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Meu irmão, minha irmã, o alimento eucarístico recebido na fé põe o fiel em posição já desde agora, no presente, de uma vida eterna a qual a morte física não afeta absolutamente. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse o Senhor. No final da leitura do Evangelho deste dia, mudou-se o discurso. Começou a soar o verbo comer. A nova repetição, eu sou o pão vivo, tem agora outro desenvolvimento, o pão que eu darei a minha carne para a vida do mundo. O lugar onde Jesus entregou sua carne pela vida do mundo foi na cruz, mas as palavras que seguem e que leremos amanhã apontam também claramente para a Eucaristia, onde celebramos e participamos sacramentalmente de sua entrega na cruz. A Eucaristia é a antecipação da glória celestial, como dizia Santo Inácio de Antioquia. Partimos o mesmo pão que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, para viver para sempre em Jesus Cristo. Jesus pede a cada um de nós uma disponibilidade aberta a descobrir, a ler e a encontrar-se com Deus Pai no interior da própria vida. Isto é, que permite abrir-se e deixar-se penetrar por uma mensagem que mudará a maneira de apreciar a realidade e a vida, de relacionar-se uns com os outros e de entender Deus e de captar o sentido da vida e dos seus acontecimentos. Segundo Jesus, há duas coisas que podemos fazer a partir da cotidianidade: escutar o Pai em Jesus, o Verbo divino feito homem, e reproduzir as obras que Jesus fez através das condições que cada um tem. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, disse Jesus. Se comungar o corpo do Senhor é para viver eternamente. Logo, quem comunga o corpo do Senhor, quem se alimenta da palavra de Jesus, deve respeitar, proteger, defender a vida em todas as suas etapas. No seu início, ou seja, na concepção, na sua duração, ou seja, a existência na história, e no seu fim na história, Jesus ama a vida, pois Ele é a própria vida. Logo, todo cristão deve amar a própria vida e a vida dos demais homens. Comungar é receber o corpo de Cristo que se entregou pela vida do mundo. Por isso, comungar é incorporar-se pessoalmente a Cristo, engajar-se em sua missão salvadora e em seu sacrifício. A Eucaristia foi constituída a noite antes de padecer, para que os discípulos ficassem comprometidos na mesma entrega que Jesus ia realizar definitivamente no dia seguinte. Comungar não é só comer, e sim é crer. E isto significa comprometer-se. Não há nada de sentimentalismo na comunhão do corpo do Senhor. O que o texto leva a dizer a Deus? Neste momento de sua oração, aproxime-se do Senhor,
Silencie o seu coração, agradeça tudo o que a palavra lhe permitiu compreender e viver do mistério de Cristo. Ó Jesus, Divino Mestre, nós os adoramos, Filho unigênito de Deus, vindo ao mundo para dar às pessoas a vida em plenitude. Nós vos louvamos e agradecemos, Senhor, porque morrestes na cruz para nos obter-nos a vida divina que nos comunicais no batismo e alimentais com a Eucaristia e os outros sacramentos. Vivei em nós, Jesus, pelo vosso Espírito, para que vos amemos com todo o nosso ser e amemos o próximo como a nós mesmos no vosso amor. Fazei crescer em nós, Senhor, esse amor, para que um dia, ressuscitados, partilhemos convosco a alegria do reino dos céus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? Qual apelo a palavra de Deus despertou em seu coração? E que sentimentos invadem seu coração neste momento? Que propósito de vida nova surge dentro de você? Pense um pouco. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Que volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma quinta-feira muito abençoada e feliz para você. Forte abraço e fique na paz.